Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana e eu quero compartilhar com vocês. E eu quero começar esse devocional de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Você acredita em milagre? Você acredita que Deus continua realizando milagre? Se você acredita, você já se fez essa pergunta: quando virá o meu milagre? Sabe, existem situações na vida que é só um milagre de Deus. Existem situações na vida que você olha, você contempla a situação, você está vivendo a situação e você percebe que é só um milagre de Deus para modificar, mudar, transformar essa situação. E eu tenho uma notícia boa para te dar. A palavra de Deus diz que Deus, que Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Ou seja, Ele não muda. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Ele continua realizando milagres. Ele é um Deus de milagre. Mas não vemos milagre todos os dias. Porque o que é o milagre? Só para você entender o que é o milagre. O milagre é uma intervenção divina na naturalidade humana. Eu vou repetir. Milagre é uma intervenção, é uma ação divina, sobrenatural, na naturalidade humana, na realidade humana. Isso é milagre. Você crê nisso? Você crê que Deus pode mudar a sua situação, a sua história a qualquer momento? No tempo dele, não no nosso? E esse é o tema do nosso devocional hoje. Quando virá o meu milagre? Quando virá o meu milagre? Sabe aquele filme, A Espera de um Milagre? Nós vivemos assim, à espera de um milagre. E essa é a pergunta que virou o tema desse devocional, que é: quando virá o meu milagre? Eu quero começar esse devocional lendo com vocês livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Presta bem atenção nesse texto. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, que era às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, e um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo, estava ali. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, esse aleijado pediu-lhes esmola. O homem olhou para eles com atenção. Pedro e João olharam bem para ele e disse: olhe para nós. E ele olhou esperando receber deles alguma coisa.
Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente, escuta essa palavra, imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava pedir esmola, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Esse homem, com certeza, sempre estava ali à porta do templo, há anos, pedindo esmola. Mas esse dia mudou a história dele. Esse dia, Pedro e João estavam passando por ali, entrando no templo, e viram esse homem. Queridos, quando chegará o meu milagre? Quando chegará a minha solução? Quando chegará aquilo que eu espero da parte do Senhor? São questionamentos e perguntas naturais de um ser humano. Davi, quando escreveu um salmo, meio desesperado, ele faz perguntas para Deus e uma delas ele diz: até quando, Senhor? Até quando? Sabe, frequentemente ouvimos pessoas que falam que estão esperando resposta de Deus para a sua vida já tem algum tempo. Pessoas esperando soluções há anos. Agora, dentre essas pessoas, há aquelas que esperam em oração. Há aquelas que esperam em movimento, em oração, em entrega. Mas também existem aquelas que não fazem nada, nem orar, nem se movimentar diante das circunstâncias. Simplesmente ficam estagnadas, paradas. A Bíblia tem alguns exemplos de pessoas que esperaram muito tempo por um milagre. Por exemplo, a mulher de fluxo do sangue esperou 12 anos. Isso está registrado em Mateus capítulo 9, versículo 20. Uma outra mulher que estava encurvada, havia 18 anos. Isso está em Lucas capítulo 13, versículo 11. E em Betesda havia um homem paralítico há 38 anos. Isso está em João capítulo 5, versículo 5. Pessoas que esperaram seu milagre durante muitos anos. Eu não sei o que você está esperando. Eu não sei o tempo que você está esperando. Mas uma coisa eu te digo, vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, vai acontecer. Sabe, o próprio Senhor Jesus, ao completar 30 anos, ele teve que esperar até os 30 anos para começar o seu ministério. Entenda, Jesus esperou 30 anos para começar o seu ministério. Sabe, quando Marta e Maria mandaram chamar Jesus e pensaram que Jesus chegou atrasado por causa da morte de Lázaro, porque Lázaro já tinha morrido. Quando Jesus foi chamado, ele esperou 4 dias para poder atender o pedido de Marta e de Maria. E olha que era uma família que Jesus amava. Isso está em João capítulo 11, versículo 39. Agora entenda uma coisa, queridos.
Jesus nunca chega atrasado. Ele vem no tempo certo, no tempo de Deus. O meu papel e o seu papel é perseverar. Mesmo que você não veja nada acontecendo, continue. Mesmo que você não veja nada aparentemente se movimentando para mudar, continue perseverante na sua fé, nos seus valores, nos seus princípios, na sua esperança, na sua expectativa em Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Vocês estão comigo? Sabe, queridos, o tempo nos ensina, o tempo nos ensina um dos maiores frutos do Espírito. Grave isso, o tempo nos ensina um dos maiores frutos do Espírito, a paciência. Eu vou repetir, o tempo, essa espera, nos ensina um dos maiores frutos do Espírito, a paciência. A paciência. Salmo 40, versículo 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Sabe, queridos, na verdade, não somos nós que estamos esperando Deus agir. Entenda isso, não somos nós que estamos esperando Deus agir. É Deus que está esperando a nossa oração de fé, o nosso movimento na sua direção, a nossa entrega na sua direção. A nossa convicção é a nossa certeza de que Ele está trabalhando. Você acha que Deus está demorando para te responder? Você acha que Deus está demorando para realizar um milagre na sua vida? Talvez você esteja demorando em tomar uma posição de fé verdadeira e se manter em oração, em consagração, em entrega, em busca do Senhor. Pedro e João encontraram um paralítico ali à porta da formosa do templo. Este homem ele não podia entrar no templo porque, segundo a lei judaica na época, nenhuma pessoa com defeito poderia entrar no templo. Isso está escrito em Levítico, capítulo 21, versículo 23. Olha o que diz esse versículo. Porém, até o véu não entrará, e nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Por causa da lei, aquele homem jamais poderia ter entrado no templo. Por isso que ele ficava na porta. Era a lei judaica naquele momento. Mas entenda, a nova aliança de Jesus, a nova aliança que Jesus nos trouxe. Quem entra na igreja com defeito, sai curado. Quem entra na igreja enfermo, sai curado. Sabe, queridos, não importa quanto tempo você está esperando, Deus vai operar na sua vida, creia nisso. Exercite o fruto do Espírito, a paciência, a mansidão, a
tranquilidade, a calma. Acalma o teu coração. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está esperando, mas eu venho nesta manhã para te dizer, ser boca de Deus para você. Acalma o teu coração. Descansa naquele que é Rei, que é Senhor, que é Deus, que é soberano. Ele não mudou, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Criador dos céus e da terra. Ele continua sendo Deus e Ele jamais perderá o controle da minha vida e da sua vida. Você está esperando um milagre? Está? Então, esse devocional é para você. Eu separei aqui algumas coisas que eu e você precisamos refletir para receber o milagre. Refletir para viver os milagres de Deus na nossa vida. Vamos refletir sobre algumas coisas que eu e você precisamos fazer, para que a gente esteja pronto para receber o milagre. Sabe quando o seu milagre virá? Primeiro, quando você orar. Quando você orar. Quando você manter uma vida de oração. Quando você fizer da sua vida uma vida de oração. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. A oração, ela não é o fim de todas as coisas. Porque nós, como ser humano, a gente tem o costume de colocar a oração no final. Quando já não tem mais jeito, quando o calo aperta, quando a pressão está muito grande, quando a gente percebe que não vai dar conta do recado, aí a gente se coloca em oração. No entanto, a gente precisa entender que a oração é o ponto de partida de todas as coisas. Qualquer coisa que você for fazer, decidir, escolher, falar, se coloque em oração. Se coloque em oração. O seu milagre virá, porque Deus não deixa de responder uma oração. Ele mesmo diz, clama a mim e eu te responderei. Coisas grandes, firmes, ocultas que você ainda não sabe. Clama-me. Sabe, queridos, Pedro e João estavam indo para a oração. Pedro e João estavam indo para o templo orar. Foi quando eles encontraram na Porta Formosa um homem aleijado e ministraram cura sobre ele, sobre a vida dele. Sabe, Pedro e João entenderam que Deus queria curar aquela vida que há tanto tempo esperava. E com ousadia, eles declararam a cura para aquele homem, a restauração para aquele homem. Jeremias 29:12 diz assim, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Eu vou repetir, então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Será que Deus é mentiroso? Como diz a palavra de Deus, será que Ele é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Acaso Ele fala e não cumpre? Acaso Ele promete e não executa? E Ele está dizendo, então me invocareis. Passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Queridos, ore todos os dias. Ore sempre. Paulo diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Queridos, não brinca de ser cristão. Não brinque de ser cristão. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. Você não é uma pessoa comum. Eu e você estamos andando na contramão desse mundo.
Você não é comum. Você já não entendeu que você já foi separado, separada por Deus, para viver de forma diferente, falar de forma diferente, se portar de forma diferente, ser exemplo para este mundo caído? Você já não percebeu que Deus quer que as pessoas olhem para você e enxerguem Cristo em você? Você acha que você entra todos os dias nessa live, todos os dias, por acaso? Você acha que Deus te acorda de manhã, faz os seus olhos abrirem, renova o fôlego de vida em você? Para nada? Para você continuar vivendo as coisas que você já vivia? Não, Ele mesmo diz, eis que faço nova todas as coisas. Ei, você acordou para um dia novo. Hoje é um novo dia. Hoje Deus está reescrevendo a sua história. Então seja íntimo do Senhor. E isso só é possível através da oração. A oração nos coloca de uma forma mais íntima diante de Deus. A oração de um filho, a oração de uma filha, mexe com o coração de um pai. Eu fico imaginando, eu sempre gosto de lembrar, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Sempre que eu falo em oração, eu lembro quando meus filhos eram bebês, quando meus filhos eram pequenos. E na casa que nós morávamos, eles tinham o quartinho deles. Eu fiz questão de fazerem eles acostumarem a dormir no quarto deles. Então, quando eles estavam no berço, tinha ali uma babá eletrônica, sabe aquelas babá eletrônica? Que ficava ali no bercinho deles. E eu ficava atento no meu quarto quando eu ia dormir. E a babá eletrônica ficava ali no quarto, no meu quarto. Quando eu ouvia um barulhinho, um gemido, um chorinho, eu já levantava, saía correndo para o berço, para ver eles no quarto dele. Queridos, assim é com Deus. Quando você geme, quando você abre a boca, quando Deus se levanta do trono e fala, meu filho está falando, minha filha está clamando. Ore, converse com seu pai. Sabe, muitas pessoas falam para mim, mas pastor, eu não sei orar. Eu falo para ela, mas vem cá, você não sabe conversar? A oração é uma conversa, é um bate-papo entre pai e filho, entre pai e filha. Converse com o seu pai. Ele mesmo diz, você vai me invocar, você vai passar a orar a mim e eu os ouvirei. Sabe, é na oração que levamos os nossos problemas a Deus, é na oração que entregamos toda a nossa fragilidade, todas as nossas limitações. E Ele, com muita misericórdia, com muito amor, Ele colhe as nossas lágrimas, colhe a nossa oração. E nós saímos da oração abençoados, renovados, transformados, cheios de paz e graça vinda do alto. A oração, ela não é só pedir. A oração, ela proporciona uma comunhão com Deus. Quando você ora, querido, você sai do ambiente natural humano e você entra num nível sobrenatural. Entenda isso, toda vez que você ora, você está saindo de um ambiente natural e você entra num ambiente sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque você está diante daquele que tudo pode, tudo faz. Então, diante das orações, tudo pode acontecer, inclusive o milagre. Às vezes, Deus só está esperando você abrir a boca e começar a falar com Ele. Amém? Quer receber um milagre? Isso vai acontecer quando você começar a orar. Quando você começar a orar. Queridos, como é bom orar.
Como é bom manter uma vida de oração. Sabe, há pessoas que querem receber as bênçãos do Senhor. Há pessoas que querem ser abençoadas, mas elas não estão dispostas a pagar o preço. De repente você deve estar se questionando aí, mas para ser abençoado precisa pagar o preço? Viu? Para ser abençoado você não precisa fazer absolutamente nada. Se você acordou hoje de manhã, você já é abençoado. Se os seus olhos abriram, você já é abençoado. Mas quando eu falo pagar o preço, é pagar o preço da oração, é pagar o preço da persistência. Sabe, queridos, quando eu comecei esse devocional online, vai fazer 2 anos agora, em janeiro do ano que vem. Vai fazer 2 anos que eu estou aqui online todos os dias, de domingo a domingo. Quando eu comecei essa live, existiam 2 pessoas só na live. Eu e a minha esposa. Ficou assim quase 2 meses. Imagine se eu tivesse desistido. Imagine se eu tivesse falado, isso não vai dar em nada. Hoje, em pleno domingo, estamos com 22 pessoas. Sabe o que é isso? Fé, perseverança. É isso que Deus espera de nós. Isso é um preço que eu estou pagando. O que é o preço que eu estou pagando? De levantar todos os dias cedo, preparar mensagem todos os dias, estar em oração todos os dias, conversar com Deus, pedindo para Deus o que Deus quer falar nessa live. Todos os dias. E para mim é um prazer imenso. Se eu tiver que repetir tudo isso de novo, eu repito. Se eu tiver que começar de novo, eu começo. Para mim é uma alegria ver vocês aqui todos os dias comigo. Então, quando a gente fala pagar o preço, é pagar um preço feliz, no bom sentido. E tantos testemunhos eu recebo todos os dias por causa dessa live, por causa das lives que sobem para o YouTube. Se vocês entrarem no meu YouTube, lá no meu canal, e forem começar a ver os vídeos, observem os comentários. Observem os comentários. Vidas estão sendo transformadas. Não por mim, por causa da palavra, por causa de Jesus. Como eu falo, toda a honra pertence a Ele, toda a glória pertence a Ele. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Existem pessoas lá de Portugal, existem pessoas da Angola, existem pessoas do mundo inteiro e eles escrevem ali nos comentários que eles estão sendo transformados pela palavra de Deus. Imagine se eu tivesse desistido no meio do caminho porque só tinha 2 pessoas. Esse é um tipo de trabalho, de servir, que eu não vou parar mais. Enquanto existir fôlego de vida em mim, e enquanto Deus falar pare, eu não vou parar, vou seguir. Todos os dias. Por isso que eu peço sempre, orem por mim. Orem por mim, para que Deus continue me dando força, graça, saúde. Ontem eu cheguei aqui em casa 1h da manhã. Porque eu estava na igreja, resolvendo algumas coisas lá para o culto de hoje. Eu e mais algumas pessoas. Fui dormir 1h da manhã. Levantei 4h30, 4:45. E isso é pagar o preço, com prazer, com alegria, com amor. Eu vou pregar agora de manhã, no culto da manhã, culto de ceia. Eu vou pregar. Vou trazer uma palavra para a igreja. Ela já está pronta, ela já está preparada. Ela já está queimando aqui no meu coração. Isso é pagar o preço. Isso é estar disponível para o reino de Deus. Amém, Patrícia. Deus seja louvado por isso. Então pague o preço. Quer receber milagre? Quer receber as bênçãos do Senhor? Faça a sua parte. Faça a sua parte. Amém? Segunda coisa. Permaneça sempre em oração, tá?
Não negocie o seu momento de oração. Pague o preço. Faça o que tem que ser feito. Pague o preço. Segunda coisa, quer receber o seu milagre? Quer Deus ver Deus operar? Então profetize na sua vida. Seu milagre chegará quando você profetizar na sua vida. Sabe, ao ver o paralítico ali caído na porta, Pedro e João olharam para ele. Ele estava esperando um pedaço de pão, uma moeda. Mas Pedro não ficou calado. Com autoridade, cheio do Espírito Santo, ele disse: eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. O que Pedro fez? Profetizou na vida daquele paralítico. Ei, fale, declare os milagres na sua vida, declare as bênçãos na sua vida. Entenda uma coisa, queridos, você é o seu maior profeta. Você é o seu maior profeta, sabe? Eu não tenho nada contra profetas. Existem homens e mulheres de Deus que são levantados como profeta nessa geração. Mas a quantidade de pessoas que ficam procurando profetas e revelações, nossa, é um monte. Porque essas pessoas não entendem que ela mesma é o seu maior profeta. O que você tem declarado para a sua vida? O que você tem declarado diante das situações que você vive? O que você tem falado? Será que você só tem reclamado? Será que você só tem murmurado? Será que você tem culpado Deus? O que você fala? O que sai da sua boca quando você está atravessando um deserto? O que sai da sua boca quando você está passando dias difíceis? Quer viver um milagre de Deus? Então declare o milagre na sua vida. Declare o milagre na sua vida. Eu serei curado, eu serei transformado. Entenda isso. Você é o seu maior profeta. Como eu disse no início, eu não tenho nada contra o profeta. Pelo contrário, existem homens e mulheres de Deus que são levantados na nossa geração como profetas de Deus. Só tome cuidado, as profecias elas devem ser analisadas e confrontadas com a própria palavra de Deus. A palavra de Deus ela é o crivo, o filtro. Mas nesse devocional que eu estou querendo transmitir para vocês você deseja viver um milagre de Deus? Você deseja viver algo novo da parte de Deus? Você deseja viver uma nova história em Deus? Então seja o seu maior profeta. Fale, declare bênçãos na sua vida. Você que está enfermo, por exemplo, já se veja curado. Declare cura na sua vida. Declare bênçãos para os seus filhos. Declare prosperidade para o seu trabalho, para o seu negócio. Queridos, o que você fala tem poder. Entenda, você é o seu maior profeta. Bom dia, pastor Jefferson. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. Você é o seu maior profeta. Por isso que eu falo, nos dias difíceis da vida, nos desertos que de repente você atravessa, o que você tem falado? O que você tem declarado? Porque o discurso fará a diferença. Aquele povo que saiu do Egito, eles pereceram no deserto por causa da boca. Só reclamavam, só murmuravam, só. Então, querido, quer viver milagres de Deus? Quer viver novos tempos? Abra sua boca e declare as bênçãos e maravilhas do Senhor na sua vida. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Senhor, eu não tenho respostas,
mas eu confio em Ti, eu creio no Teu poder, eu creio na Tua graça, eu creio na minha restauração, eu creio na transformação da minha vida, eu creio no meu casamento, eu creio nos meus filhos, eu creio nos meus negócios, eu creio na minha vida, porque o Senhor está comigo, o Senhor é o meu Senhor e meu Deus, agindo o Senhor ninguém pode impedir. Abra a boca e fale. Você é o seu maior profeta. E eu volto a repetir, eu não tenho nada contra os profetas de Deus. São homens e mulheres levantadas. E muitas coisas falam e realmente tem a ver com aquilo que Deus declarou e declara. Mas só tome cuidado de filtrar. Como Paulo diz, retém tudo. Tudo que é bom, retenha. A Bíblia, a palavra de Deus, deve ser o filtro de toda profecia. Amém? Então fale, declare, fale bênçãos na sua vida, declare. Sabe, quando você estiver passando uma situação difícil, não fique questionando Deus. Porque sabe aquele desenho animado que a pessoa, que eu não lembro que desenho era, eu vou revelar a minha idade aqui, né? Sabe aquele desenho que o bichinho, não sei se era um bichinho, dizia assim, ó vida, ó céus, ó não sei. Tem gente que vive assim. Ninguém me ama, ninguém me quer, minha vida é isso, minha vida é assim, minha vida é aquilo. Como se a vida, se só ela tivesse problema. Queridos, abra a boca para abençoar. Abra a boca para fazer declarações em nome de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você é o seu maior profeta. Lembra do Vale dos Ossos Secos? Deus disse para o profeta, Ezequiel, o que você está vendo aí, Ezequiel? Ah, Senhor, eu estou vendo um monte de ossos secos, sequíssimos. Você acha que eles podem voltar a viver? Ah, Senhor, só Tu sabes. E o que Deus disse? Profetiza, 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 declare, fale. É isso que Deus espera de mim e de você. Quer viver milagres? Declare o milagre. Quer viver novos tempos, novas oportunidades, um novo relacionamento íntimo com Deus? Declare. Declare. Abra a boca para abençoar. Amém, queridos? Terceiro e último ponto desse nosso devocional. Esse é o mais difícil. É o mais difícil. Ele é simples, mas é o mais difícil. Quer viver milagres? Quer viver uma vida abençoada? Isso vai acontecer quando você agir. Agir. Além de orar, além de profetizar, declarar com autoridade, Pedro e João também agiram com intrepidez e amor. Eles estenderam a mão e ergueram um paralítico ali na porta de Formosa. Sabe, esta atitude ela foi o complemento para o milagre daquele homem acontecer. Não adianta só orar, não adianta só profetizar, sem agir. Deus opera, Deus é sobrenatural, mas Ele trabalha junto conosco. Ele espera um movimento seu, um movimento meu, para que o milagre aconteça, as coisas aconteçam. Lembra o que Deus disse para Moisés? Moisés estava passando um momento difícil ali, e ele começa a clamar ao Senhor pelo povo e pela solução do problema. E Deus vira para Moisés e diz: por que clama a mim, Moisés?
Diga ao povo que marche, diga ao povo que se coloque em movimento, diga ao povo que ande. Ei, existe momento de orar, existe momento de profetizar, mas existe momento de começar a andar, começar a dar um passo, começar a agir, começar a fazer. A nossa vida tem que ser uma vida de movimento. Se você ler a Bíblia toda, você vai ver, principalmente no Antigo Testamento, todas as pessoas que foram chamadas por Deus, foram usadas por Deus, elas estavam ocupadas. Elas estavam com as suas mãos ocupadas, ou seja, fazendo alguma coisa. Deus tem compromisso com aqueles que estão em movimento. Então se coloque em movimento. Sabe, vida com Deus é uma vida de relacionamento, porque Deus é uma pessoa. Vida com Deus é uma vida de relacionamento. Entenda que todo relacionamento é uma via de mão dupla. Deus faz a parte dele, nós devemos fazer a nossa. Lembra a morte de Lázaro? Ele disse para aqueles discípulos: tirai a pedra. Ele poderia tirar a pedra? Poderia. Ele poderia fazer assim e a pedra rolava. Ele é soberano. Ele que criou a pedra. O mineral, ele poderia fazer, mas entenda uma coisa: tudo que é da sua alçada, tudo que é da sua responsabilidade, tudo que depender de você, tenha certeza, Deus não irá fazer. E olha que a gente fica com a parte mais fácil, porque rolar a pedra é fácil. Agora eu te pergunto, e ressuscitar? Rolar a pedra é fácil. Agora ressuscitar. Então entenda que o impossível, o fora da naturalidade humana, o sobrenatural, o milagre, Deus fará. Faça a sua parte. Tire a pedra. Se coloque em movimento. O milagre acontece na ação do homem. É uma intervenção divina na naturalidade humana. Isso é um milagre. Se coloque em movimento. Faça a sua parte. Então, quando você agir, as coisas vão acontecer. Muitas pessoas falam: eu quero mudar de vida. Eu quero viver uma vida mais próxima de Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E aí não move uma palha, não faz nada para que a situação mude. A gente, como pastor, eu já falei isso várias vezes, a gente atende muitas pessoas. É interessante que algumas você conversa com ela, aconselha, biblicamente falando, dá conselhos através da experiência de vida que temos também. E a pessoa ouve tudo que você falou. Você ora por ela e tudo, ela vai embora. Passa 1 ano, 2 anos, ela volta. Falando a mesma coisa. Não mudou. Aí você para pensar, você fala: nossa, já se passaram 2 anos. E você continua com o mesmo problema. O que está faltando? A ação de Deus ou a sua ação? O que está faltando? O mover de Deus ou o seu mover? E você entende que a pessoa não fez nada com aquilo que ela ouviu. A questão, queridos, não é obter a informação. O que vocês estão fazendo agora de manhã aqui junto comigo é obter as informações, recebendo a palavra de Deus. Agora o mais importante é o que você vai fazer com essas informações. O que você vai fazer com isso que você ouviu aqui de manhã hoje? O mais importante é isso. O que você vai fazer com essas informações? Porque é a sua ação que vai gerar resultado. Por isso que a palavra de Deus é um livro prático. Como Tiago disse, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes, porque é na prática que o resultado vem.
Então é na prática da oração, é na prática da entrega, é na prática da consagração, é na prática de uma vida com Deus, é numa prática de conduta que as coisas acontecem. Então se coloque em movimento. Olha o que Tiago diz no capítulo 4, versículo 7. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Olha isso, Tiago. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz o bem que deve fazer, não age, está pecando. Não sou eu que estou dizendo isso, viu, gente? A Bíblia, pega lá, Tiago capítulo 4, versículo 17. Ei, sai da sua zona de conforto. Faça o que tem que ser feito. Você sabe o que tem que fazer. Deus já te disse. Faça o que tem que ser feito. Você está disposto a tomar uma atitude de fé? Você tem coragem de fazer algo que você ainda não fez? De decidir aquilo que você ainda não decidiu, de viver aquilo que você ainda não viveu? Faça, dê o primeiro passo, ande, se coloque em movimento. Seu milagre está chegando. Seu milagre está chegando. Sabe, muitas pessoas ficam como aquele homem, paralisado por anos e anos e anos. E mesmo com a presença de homens de Deus, continua parado, paralisado, não crendo no seu milagre. Tome cuidado. Não deixe que as dificuldades da vida, o tempo, te paralisem. Sabe, o seu lugar não é na porta, o seu lugar é dentro do templo, louvando, adorando. Levante-se e sirva ao Senhor. Levante-se e tenha certeza que Deus está trabalhando na sua vida. Deus está esperando você orar para responder a sua oração. Deus está esperando você começar a profetizar palavras de vida e agir com autoridade em nome de Jesus. Dessa forma, o seu milagre chegará. Ore, profetize e haja em nome de Jesus e o seu milagre chegará. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Uma palavra que abençoou muito minha vida. Uma palavra que Deus falou profundamente comigo e eu tenho certeza que é uma palavra para o seu coração. Quer viver o milagre de Deus? Ore, profetize e haja. Faça o que tem que ser feito. É isso que Deus espera de mim e de você. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Sabe, queridos, ore com fé. Esse momento de oração é como eu falei, a gente sai do ambiente natural e entra no ambiente sobrenatural. Então ore com fé. Eu não sei que milagre que você está esperando, eu não sei que resposta você está esperando de Deus. Mas se coloque em oração agora junto comigo e vamos clamar a Deus. Agradecer por essa palavra, por esse novo dia que está começando. Vamos juntos caminhar em direção ao nosso milagre, porque ele vai chegar. Eu tenho certeza que isso tudo que de repente você está vivendo vai se tornar um grande testemunho de que Deus continua sendo Deus na sua vida. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós continuamos na Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, por estar conosco todos os dias. Independente das circunstâncias, o Senhor permanece fiel, permanece sendo Deus em nossas vidas. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço, nos visita de forma íntima, profunda e nos transforma naquilo para qual o Senhor deseja e
Fica conosco, nos capacitando, nos dando graça, sabedoria, porque queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E para isso estamos aqui, Senhor, entregues em Tuas mãos, para viver aquilo para qual o Senhor nos chamou para viver. Obrigado, Senhor, por nos acordar e nos trazer aqui diante da Tua presença para ouvir a Tua palavra e ser ministrada por ela. Queremos sim viver milagres na nossa vida, Senhor. Queremos viver o sobrenatural, queremos viver aquilo que ainda não vivemos. Mas a Tua palavra nos ensina de forma muito clara que temos que fazer a nossa parte. Temos que tomar as atitudes corretas para viver de acordo com o que o Senhor tem para nós, viver no centro da Tua vontade. Pai, desperta em nós, Pai, o desejo de ser homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que oram todos os dias, oram pelas suas famílias, oram pelos seus trabalhos, oram por cada um de nós. Que sejamos homens e mulheres fervorosos, buscando a Tua face, querendo contemplar o Teu milagre sobre nossas vidas. Por isso, Pai, que haja um despertamento, que haja um despertar do Espírito em nós, que possamos nos levantar firmes, crendo que o milagre está chegando, crendo que o Senhor preparou. Por isso, Pai, nos dê a ousadia de ser homens corajosos, mulheres corajosas, que orem todos os dias, clamando, entregando a Ti todos os nossos medos, preocupações, ansiedade, que tudo venha em Tuas mãos. Cuida, Senhor, toma a nossa vida em Tuas mãos. Que possamos ser profetas de nós mesmos, que possamos profetizar na nossa vida, abrir a boca para declarar saúde no nosso corpo e alma, declarar cura para aqueles que estão enfermos, que possamos declarar cura em nós. Pai, que possamos ter coragem de abrir a boca e abençoar o outro, abençoar a outra família, abençoar outros negócios, que possamos ser boca de Deus para as outras pessoas. Por isso, Pai, profetizamos nesta manhã e declaramos em nome de Jesus cura as enfermidades daqueles que estão enfermos, liberta, transforma, que possamos ser grandes profetas da nossa vida. Tira de nós, Pai, a murmuração, a reclamação, por mais difícil que esteja, sem ver a saída, sem ver a solução. Pai, nós cremos no Senhor, nós cremos no Teu amor, nós cremos que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Por isso, Pai, ao abrir a nossa boca, possamos declarar as ricas bênçãos sobre nossas vidas. Que sejamos os nossos maiores profetas, Senhor. Pai, obrigado por nos ensinar que devemos agir, sair da nossa zona de conforto e fazer o que tem que ser feito, tomar as posições para qual o Senhor nos chamou e que possamos viver inteiramente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Tira de nós toda preguiça, todo cansaço, e que possamos continuar caminhando firme nos passos do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pela Tua palavra em nosso coração nesta manhã. Pai, em nome de Jesus eu peço por aqueles que estão online comigo agora, que essa palavra seja uma palavra de salvação, de transformação, que eles sejam invadidos por essa palavra e que ela possa verdadeiramente produzir frutos do entendimento em cada coração. Pai, estende a Tua mão nesta manhã. Abençoa esta casa, esta família, abençoa os filhos, os negócios. Pai, visita cada um de forma íntima, profunda e realiza o milagre que eles tanto esperam, Pai. Pai, Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus que não muda. Por isso, opera na vida de cada um deles. Aqueles que precisam de cura, sejam curados agora em nome de Jesus. Aqueles que precisam de uma libertação mental, de uma libertação das emoções, seja liberto agora em nome de Jesus. Aqueles que precisam ser renovados na Tua presença, Pai, renova agora em nome de Jesus, e que eles possam viver plenamente tudo aquilo que o Senhor os chamou para viver. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença. Pai, eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Os abençoa, Pai, em tudo. Que esta palavra seja uma palavra de vida para o coração deles, que eles possam ser transformados por ela, que
que eles possam ser homens e mulheres de oração, profetas dessa geração, e que eles possam agir segundo a tua vontade. Os abençoa, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse dia. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui. Obrigado por nos manter, em nome de Jesus. Que esse dia seja um dia repleto da tua graça, do teu favor, e que possamos verdadeiramente andar no centro da tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de vida para o coração de vocês. Que esta palavra seja rema para o coração de vocês. Que ela seja transformadora e que ela possa ecoar no dia de hoje. Lembre-se, o seu milagre vai chegar. Seja uma mulher e um homem de oração. Seja seu profeta. Profetiza na sua vida e faça a sua parte. Você sabe o que tem que fazer. Então faça em nome de Jesus. Amém, querido?